aqueles que cultuam conosco via internet, a bênção de Deus sobre cada um. Queria, antes da leitura do texto, da mensagem, congratular com todos os pais, dizer da bênção e do privilégio. Livro, criar filhos não é brincadeira. E há alguns anos, exatamente numa época de aniversário da igreja, pregando aqui o reverendo Ricardo Agreste, ele disse: criar filhos é uma bênção, né? Dá muito trabalho, mas disse assim, na média é positivo, né? Mas é ali, pertinho. Mas eu queria dizer a todos, aqueles que têm o seu pai e aqueles que não têm mais o seu pai, têm uma memória, uma gratidão, queria dizer da bênção de termos o Senhor por Pai. Um texto na segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando ele escreveu sobre o nosso Deus, dizendo assim: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que maravilha ter o Todo-Poderoso, o Senhor, por Pai. A Ele a honra e a glória. Amém. Bom, queridos, eu creio que deveríamos ter cumprido o boletim, o pastor Cláudio pregar, não é? Eu entendo que seria assim. Pastor titular da igreja nesse dia de aniversário, mas ele, muito amável e gentil, passou a mim essa responsabilidade, que é um grande privilégio. Eu queria, inclusive, me congratular com ele pelo texto do boletim, a pastoral, dizendo que agora, a partir de agora, a primeira igreja não será uma igreja perene, fincará definitivamente suas tendas aqui até a volta gloriosa do Senhor Jesus. E como ele tem dito em algumas ocasiões, o projeto visa atender às demandas da igreja. Eu creio que tudo facilitará para o trabalho da igreja, mas antes e acima de tudo, a expectativa do nosso coração é que nós sejamos uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que obedeça a palavra, uma igreja que ande no temor do Senhor. Isso é muito mais importante, incomparavelmente, do que um belo edifício. Igreja somos nós, o corpo de Cristo, que sejamos para o louvor da sua glória. Queridos, 1 de Pedro, capítulo 3, nós vamos ainda prosseguir dentro dessa temática dos deveres cristãos. Capítulo 3, semana passada lemos os versos 8 e 9, e agora vamos meditar nos versos 10, 11 e 12. Se você observar cuidadosamente, esses versículos 10, 11 e 12 são literalmente os versículos de 12 a 16 do Salmo 34. Pedro reproduziu esse Salmo de Davi. Só por uma questão de contexto, eu vou ler a partir do verso 8, mas vamos meditar nessa manhã os versos 10, 11 e 12. Finalmente, sede todos igual ânimo, compadecidos, fraternalmente humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fosse chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois, aí ele cita o Salmo 34, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas.
mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. E aí a gente diz amém e diz lá no Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queria exatamente começar por esse gancho. Tem um texto aqui que sempre me impressiona muito, lá no profeta Isaías. Não precisa nem abrir, eu vou citar capítulo 66, os 2 primeiros versículos, quando o profeta escreveu palavras do Senhor. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este: o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Nós cremos que as Escrituras Sagradas são palavras de Deus. Não deve ser apenas lida, admirada, decorada, mas ela deve ser guardada no coração, ela deve ser observada. E nós temos aprendido que o Senhor, em sua graça, Ele tem proporcionado todos os meios, tem nos dado todos os recursos para que vivamos uma vida que lhe seja agradável. Eu queria chamar sua preciosa atenção para alguns minutos de um ensino prático, porque o texto é tão lógico e o texto é tão prático. Eu queria fazer um link dos dois momentos históricos tão diferentes e tão distantes: Davi e a igreja perseguida nos dias de Pedro. Quando Davi escreveu o Salmo 34, escreveu na mesma ocasião quando escreveu o Salmo 56. Ele era um fugitivo de Saul. Queridos, sem dúvida, aquele foi um período dificílimo na vida de Davi, porque ele não tinha casa para morar. Ele vivia fugindo constantemente de Saul. Saul, com inveja, com ódio no coração, decidido a tirar a vida de Davi. E ele dormia um dia em um lugar, outro dia no outro lugar, se escondendo nas cavernas. A providência de Deus estava dirigindo a vida de Davi. Houve ocasiões quando Saul esteve tão perto, inclusive uma delas quando Saul chegou a cercá-lo. Mas na providência de Deus, ele livrou Davi. E houve ocasiões também quando Davi teve a oportunidade de tirar a vida a Saul, inclusive incentivado por alguns dos seus homens. Alguém, inclusive, usou um argumento espiritual, dizendo: veja, Davi, o Senhor mesmo lhe tirar a vida. Mas a busca era implacável contra Davi, até que numa dessas fugas ele caiu na mão dos filisteus. Imagine, fugir de Saul e cair nas mãos dos filisteus. E foi nessa ocasião quando ele escreveu o Salmo 34, que é um salmo belíssimo. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. E ele dá um testemunho belíssimo: busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Mais adiante ele diz: perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado, salva aqueles de espírito oprimido. E diz mais: muitas são as aflições do justo, todas o livra. E aí ele escreveu exatamente essas palavras que foram reproduzidas por Pedro aqui.
Porque, queridos, como é fácil o nosso coração se insurgir contra aqueles que praticam o mal contra nós, aqueles que nos perseguem, contra aqueles que nos prejudicam. A tendência do nosso coração é ficar amargurado, ressentido, é de responder à altura. E essa é uma luta que nós enfrentamos, porque se pela graça de Deus já fomos salvos do poder do pecado, da culpa do pecado, ainda não fomos salvos da presença do pecado. O pecado, como princípio, não foi desarraigado de nós. E nós convivemos com uma natureza humana decaída, o nosso velho homem, que conquanto já esteja crucificado com Cristo, ele constantemente coloca as suas asas de fora e quer nos incitar. Você vai deixar assim, Você não vai responder, você não vai dar o troco, você não vai agir, Você é tolo se você não agir dessa maneira. E eu fico imaginando o Espírito de Deus inspirando Davi e ele escrevendo essas palavras. Você quer amar a vida? Você quer ver dias felizes? Então refreie a língua do mal. Evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal. Pratique o que é bom. Busque a paz. Empenhe-se por alcançá-la. Queridos, nós vivemos em um mundo violento, cruel, tanta maldade, mas também há tanto ódio, há tanto ressentimento. Nesse dia dos pais, nós precisamos pedir que o Senhor sonde o nosso coração. Quem sabe há um ressentimento duro no seu coração contra o seu pai, porque você precisa admitir honestamente, ele não foi um bom pai. Ele não foi ou não é um pai presente, não é um pai exemplar, mas que Deus nos dê a graça de nos lavar o coração, de nos purificar o coração e colocar em nós uma disposição para o perdão. Quem sabe é dentro da própria congregação, alguém a quem a gente não tolera, com quem a gente não fala, a quem a gente evita. Isso, queridos, isso é carnalidade, isso é impiedade, isso é pecado diante de Deus. Isso precisa ser tratado diante do Senhor. Fazendo o link agora com Pedro e a igreja dos seus dias, os irmãos. O crime deles era confessar Jesus como Senhor e Salvador. E alguns eram maltratados, torturados. Lembram-se quando nós pregamos aqui a respeito dos escravos, as instruções que Pedro deu a eles, que eles deveriam ser submissos aos seus senhores, não apenas aos bons e cordatos, mas também aos cruéis. Você imagina um cristão escravo de um senhor cruel, que fazia tantas maldades. E aí o Espírito de Deus inspirou Davi, inspirou Pedro a escrever essas palavras. Havia irmãos que estavam presos, torturados por causa da fé, e a palavra é: quem quer amar a vida, ver dias felizes, refreie a sua língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque tanto para Davi como para a igreja nos dias de Pedro, assim como para nós também, a palavra de Deus diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam males. Feito esse link, eu queria fechar essa introdução lembrando pelo menos 4 ações que são essenciais, abençoada e que glorifique a Deus. Nenhuma delas é natural. Na verdade, todas elas são opostas à nossa velha natureza. Todas elas
devem ser comuns na vida de alguém que está em Cristo Jesus. E as 4 práticas seriam: saber ouvir, saber agir, saber como tratar os outros e saber falar. Eu queria só fechar essa introdução lembrando essas verdades bíblicas. Saber ouvir, que está escrito lá em Tiago, capítulo 1, 19 a 21. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Queridos, honestamente, o que é mais comum à nossa natureza velha? Falar, ficar irado, não é verdade? Olhe, quem nunca usou essa expressão? Eu fiquei furioso. Eu estou aqui para ter um troço, né? Já usaram essa expressão, né? Pronto para ouvir. Quantos conflitos entre marido e mulher, porque um não ouviu o outro. E depois de uma discussão, você é isso, você disse isso, você faz isso, você é aquilo. Aí às vezes o cônjuge vai dizer, mas não era isso que eu queria falar, você nem deixou falar, né? Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Saber agir. Se quiser só anotar o texto para a gente ganhar tempo, Colossenses 3,17. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Mais adiante ele diz, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homem. Saber ouvir, saber agir, talvez devêssemos acrescentar aqui um outro, saber reagir, né? Reagir, mas saber como tratar os outros, eu creio que está aqui dentro desse princípio, saber reagir, como tratar os outros. Palavras do Senhor Jesus, Sermão do Monte, Mateus 7,12, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, eles, que esta é a lei e os profetas. Uma paráfrase desse versículo 12 de Mateus diz assim, um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo, e então faça o mesmo a eles. Na verdade, nisso se resumem a lei e os profetas. Saber ouvir, saber agir em o nome do Senhor e tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Esse é o princípio da palavra de Deus. Mas o que nos interessa nessa manhã é exatamente saber falar. Recorrendo lá a Colossenses novamente, agora capítulo 4, versos 5 e 6. Paulo escreveu pelo Espírito Santo, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente aquela que traga edificação e transmita graça aos que ouvem. Queridos, confrontados pela palavra de Deus, nós não temos outra atitude a não ser dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Como orou o salmista, a respeito da necessidade de colocar guardas sobre o pastor Rochede, comentando esse versículo 29 de Colossenses 4, ele diz, a gente podia usar uma figura prática, palavra torpe, ele diz,
A ideia aqui seria de peixe podre. Peixe podre, imagine, peixe já não é cheiroso, e um peixe podre. É esse o efeito de uma palavra torpe, de uma palavra que não abençoa, de uma palavra que não edifica, de uma palavra que não transmite graça. E como nós precisamos da graça de Deus, queridos, para que sejamos encontrados fiéis. E percebam, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui hoje, feita essa breve introdução, é que há uma relação entre santificação e o falar. A relação entre santificação e o falar. A palavra está dizendo aqui, olhando agora para o nosso texto: não diga nada maldoso ou capaz de ferir. Você quer ver dias felizes? O que o texto bíblico está dizendo é que a vida presente já pode ser uma bênção de Deus, sendo uma espécie de garantia da vida futura. Você quer uma vida assim? Então, queridos, o segredo está aqui, a maneira correta de falar. E o texto nos traz aqui dois verbos: refrear e evitar. É isso que diz o texto. Refreie literalmente quer dizer domine com freio. Eu não entendo muito dessa questão de carro, de freio, mas pelo que eu entendo, eu acho que freio, eu ouço dizer assim, né, esses carros mais modernos, mais luxuosos, freio ABS, né, que é melhor, né, o efeito dele é melhor. Os engenheiros mecânicos aqui é que entendem dessas coisas, né? Mas então talvez nós devêssemos colocar um ABS na nossa língua. É essa a ideia do texto. Domine com freio a língua, ou seja, na prática, para não falar mal dos outros, para não dar falso testemunho. Refreia a língua para não provocar desunião. Refreia a língua para não colocar um irmão contra outro irmão. E aí há um texto aqui, queridos, que esse texto é fortíssimo e contundente. Provérbios, capítulo 6. Sei que todo mundo conhece esse texto. Provérbios 6, 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece. Então deveríamos perguntar, o que é que aborrece ao Senhor? Ele aborrece. A 7ª, a sua alma abomina. Mas o que é tão grave assim, que abomina a alma do Senhor? E ele começa a descrever: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Coisas que Deus detesta, que Deus não tolera, que sua alma abomina. Olhos altivos, olhos arrogantes. Tão diferente da oração do salmista: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando eu à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Espere, Israel, no Senhor desde agora e para sempre. Língua que profere mentiras, coração que planeja maldade, sabe? Eu vou encontrar uma maneira de prejudicar aquela pessoa, ficar maquinando, planejando. Isso é abominável diante de Deus. Pés que correm pela trilha da impiedade, boca que mente, que é cheia de falsidade, e aquele que provoca briga e discórdias entre os irmãos. Precisamos guardar isso na prática, queridos. Esse negócio de ficar tentando jogar um irmão contra o outro, separar os irmãos, guarde isso. Isso é abominável diante de Deus.
Isso é abominável diante de Deus. Separar os irmãos. Então, a palavra há uma relação entre o falar e a santificação, e o comando de Deus para nós coloque um freio na sua língua. É isso que Deus diz a nós. E o outro verbo é evitar ou fugir. A ideia literal é essa: evite ou fuja. Na prática significa impeça que seus lábios defraudem alguém. Impeça que seus lábios falem enganosamente. E essa é a ideia do texto. O advérbio que aparece aqui, dolos, nossa palavra dolo, significa ludíbrio, traição. A Bíblia fala a respeito do Senhor Jesus, diz que na sua boca não havia dolo algum. Que coisa preciosa! Esse é o nosso exemplo, esse é o nosso modelo, o Senhor Jesus. O termo que é usado aqui, originalmente significa isca de peixes, indicando algo para enganar o peixe a fim de apanhá-lo. Né? Uma isca não é isso, não é um dolo. O peixe vai lá, pensando que é alguma comida, pá, foi fisgado. Né? Essa é a ideia aqui. E a forma verbal significa armar cilada, enganar. E aí, queridos, o nosso modelo é o Senhor Jesus. Quando ele foi vilipendiado pelos ímpios, ele não devolveu os ataques que recebia com insultos. Olha aí comigo, 1 de Pedro 2, versos 22 e 23. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Há uma palavra de João Calvino tão apropriada para esse momento. Disse ele, o reformador: Deus favorecerá aos bons e benévolos, e não aos cruéis e desumanos. Deus favorecerá aos bons e benévolos, e não aos cruéis e desumanos. E o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu uma palavra que nós conhecemos e tantas vezes seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Fuja da malícia, a maldade no falar. A boca expressa o estado da natureza da alma, e o nosso Senhor Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. E para fechar essa questão da fala, nada melhor do que uma palavra do nosso mestre. Mateus capítulo 12, versos 36 e 37. Mateus 12, 36 e 37. Disse Jesus: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Santificação e o falar. Refreemos a nossa língua, queridos, em nome do Senhor e na força que Ele supre. Segundo lugar, o texto nos fala a respeito de uma santificação ativa, de uma busca na santificação, de um processo. Paulo usa essa figura quando ele fala do velho homem, da velha natureza, que nós devemos nos despir do velho homem com as suas inclinações, com as suas concupiscências, e devemos nos revestir do novo homem, criado em Cristo Jesus. E aqui Pedro usa essa figura também. Ele diz, segundo lugar, santificação ativa, a busca da santificação mediante a rejeição de toda forma de mal. Santificação e fala, o primeiro ponto, e as palavras, o primeiro ponto. Agora, a santificação
e a rejeição de toda forma do mal. O texto diz: faça o bem, despreze o mal e cultive o bem. A ideia aqui é literalmente de desviar-se, não seguir por esse caminho. A ação de Jó, esse é o testemunho do próprio Deus. Observaste o meu servo Jó? E uma dos destaques que o Senhor Deus fez a respeito de Jó: um homem justo, um homem íntegro e que se desvia do mal. E quando a gente lê o livro de Jó e o testemunho a respeito dele ainda no Velho Testamento, a Bíblia diz que Jó era um homem generoso, cuidava das viúvas, dos órfãos, estendia a mão ao necessitado. Ele era um homem honrado. Quando ele chegava numa praça, os mais jovens se levantavam porque tinham respeito por ele. A avaliação de Deus é que ele era um homem que se desviava do mal, que desprezava o mal e procurava cultivar o bem. E a ideia prática é: pratique o que é bom, atos de bondade. Ora, essa tendência à maldade, a dar o troco, a prejudicar, a ludibriar, a enganar, a levar vantagem, tão comum à nossa cultura. O brasileiro é o brasileiro do jeitinho. Estava ontem saindo de um centro de compras, né, onde tem aquela cancela eletrônica, você coloca lá, você paga e você está liberado, né? Eu já vi mais de uma vez, e ontem também, né? Maldosamente, alguém cola no carro que vai passar e ele consegue passar na hora, quando a cancela era aquele, mas é carrão, né? Quem estava naquele carro devia ter dinheiro, ou então era ladrão, né? Não sei, né? Mas pelo menos era um carrão. Mas levou vantagem para não pagar o quê? R$6, R$6,50. Esse mundo, o esperto é quem faz isso, esse é que é o cara. Mas diante de Deus, do santo Deus, quem age desse modo é desprezível perante o Senhor. Então é da nossa cultura levar vantagem, fraudar, enganar, caixa 2, maquiar uma declaração de imposto de renda. Eu que não vou dar dinheiro para esse governo que gasta mal e gasta muito, que nada. Quando na verdade viríamos ouvir a voz do Senhor através do nosso Salvador: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Faz parte da nossa cultura, atos de maldade, enganar, filar nas provas. Isso é impiedade. A gente depois reclama: fulano de tal fez isso, defraudou, roubou, enganou. E a gente não se lembra que essas coisas também são ilícitas, né? O guarda me parou e eu estou irregular. Mas, seu guarda, será que a gente pode conversar? Queridos, R$50, R$100, intrinsecamente é um valor menor do que milhões, mas na essência, diante de Deus, é a mesma coisa. Filar numa prova é a mesma coisa, porque você está tirando uma nota que não é a sua nota. Isso é uma mentira. Você está se enganando e enganando. Isso é uma mentira, isso é uma fraude. Você pode até ser aprovado, mas é uma fraude. Despreze o mal, pratique o bem, atos de bondade. E como nós vimos aqui semana passada, a invocação da bênção sobre os inimigos, sobre os que nos perseguem. E, em terceiro e último lugar, uma atitude prática também dentro desse processo da santificação. Persiga a paz com todo o empenho. Refrear a língua, desprezar o mal e cultivar o bem.
e perseguir a paz com todo o empenho. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. É o que diz a palavra de Deus. Nosso Senhor, no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, uma das bem-aventuranças, abri aqui em Marcos, uma das bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A atitude pacificadora deve ser vista como uma busca positiva, não indicando somente que o crente deve manter-se longe da controvérsia, não apenas fugir da controvérsia, mas de forma positiva, ser um pacificador. O Evangelho exige de nós a promoção da paz, que deveríamos nos empenhar, nós que somos seguidores daquele que é o príncipe da paz. Lembrando que a paz é um dos aspectos do fruto do Espírito. Romanos 12, precioso texto escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos dando uma série de instruções, recomendando várias virtudes. Ele diz: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende em vós o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim e pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Concluindo, e algumas breves aplicações. Imagine agora Davi, sem vida própria agora, perseguido, duramente perseguido por Saul, aqueles seus companheiros e homens tão leais, fiéis, incitando o seu coração a uma vingança. Mate-o, livre-se dele, vamos juntos, Davi. E Davi, instruído pelo Espírito de Deus, naqueles momentos tão duros de tribulação, naqueles momentos tão duros de prova, quem sabe ensinando aqueles que estavam ao seu lado, mas ele mesmo aprendendo com o Senhor. Quem quer amar a vida, quer ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os lábios falem dolosamente. Precisa evitar falar mal de Saul, dos seus homens. Parte-se do mal, pratique o que é bom. Quando as pessoas o incitavam, corte o pescoço dele, Davi. O Senhor colocou nas tuas mãos. Davi, vamos armar uma cilada contra Saul. E o Espírito de Deus instruindo a ele: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Desde o primeiro dia, quando Saul demonstrou ódio e inveja de Davi, desde o primeiro dia, como ele foi correto, como ele conversou com Jonatas, o filho de Saul, como ele deu oportunidades a Saul, um homem que estava aprendendo com o Senhor. Nos dias de Pedro, a igreja, os irmãos, por causa do seu amor para com Jesus, eram considerados o lixo da sociedade. Gente, do ponto de vista da sociedade, sem nenhuma dignidade, sem nenhum valor, pisoteados.
desprezados, marginalizados, judiados, maldosamente tratados. E o velho homem querendo se vingar, o velho homem ficando amargurado, ou sendo amargurado, querendo contaminar aqueles servos de Deus. Quem sabe outros escravos dizendo: vamos nos vingar do nosso Senhor, vamos armar uma cilada contra ele, vamos tirar a vida, vamos dar o troco. E aqueles servos de Deus foram instruídos: refreiem a língua, pratiquem o bem, busquem a paz. Queridos, isso é cristianismo, isso é cristianismo. Não quero trazer aqui Nelson Mandela como exemplo de cristão, não é essa a figura. Mas se um homem como Nelson Mandela, um pecador, quando assumiu o poder, aqueles que tinham sofrido tanto durante o período do apartheid, disseram: é a hora da vingança, vamos dar o troco, vamos massacrar esse pessoal, eles nos humilharam. É impressionante quando Nelson Mandela admitiu aqueles funcionários que já se entendiam demitidos, descartados, e ele trabalha com aquelas pessoas, e a ideia era da pacificação da nação, da unificação da nação. Queridos, Nelson Mandela não é um exemplo de cristão. Nós precisamos olhar para Davi, para Pedro, acima de tudo para o Senhor Jesus. Por que é que em nosso coração existe tanta maldade, tanta disposição para vingança, tanto ódio, tanto ressentimento, tanta amargura? Por que é que às vezes deixa de falar com alguns irmãos e os evita? Que cristianismo é esse? Onde é que está o fundamento desse nosso cristianismo? Não é isso que a Bíblia ensina. Isaías 66, que eu li no começo. Deus tem os seus olhos para o quebrantado, contrito, e para aquele que treme da sua palavra. Creio que precisamos dizer: Senhor, purifica meu coração, tira, Senhor, lava-me, ressentimentos, amarguras, ódio, porque eu quero dizer que eu sou igual a você. E eu sei que dá um prazer aqui dentro, uma vingança, dar o troco. Como diz aquela filosofia, de para-choque de caminhão. Hoje encontrei chorando quem riu de mim no passado. Olha aí, Que vingança, Bem feito, olha aí, toda a maldade. Só que isso não é cristianismo, queridos. Isso não é cristianismo. Cristianismo é isso aqui: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Olhe como o Espírito de Deus é maravilhoso. Nas aplicações que eu vou fazer, nós temos aqui uma advertência e temos uma palavra de conforto. Advertência para os que praticam males, para aqueles que falam dolosamente. O Senhor é apresentado aqui como juiz universal. Guardem isso. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ninguém deveria desejar que o Senhor estivesse contra ele. Se o Senhor estiver contra você, contra mim, nos daremos mal. Não há esperança. Se o rosto do Senhor se voltar contra nós. Às vezes, quando o pastor Kleber impetra a bênção, ele usa uma expressão que eu acho bonita, que o Senhor abra o seu largo sorriso. Olha que coisa linda. Esse sorriso da aceitação, da misericórdia, da graça, do acolhimento. Mas o rosto do Senhor se volta contra aqueles que praticam o mal.
Quando o texto fala dos olhos do Senhor, está falando sobre sua onipresença, sua onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Nós temos aqui também um fundamento para o teísmo, teísmo com T. Deus não somente criou, mas ele se faz presente constantemente na sua criação. Ele julga e recompensa. Ele modifica o curso da história. Ele está interessado em cada pessoa. Ele sabe, querido, querida, da injustiça pela qual você está passando. Ele sabe. Não precisa que você se vingue, que você dê o troco. Faça como Jesus, entregue-se àquele que julga retamente. A ênfase está aqui, agora o consolo, o cuidado vigilante de Deus. Deus nos observa a fim de saber quando proteger-nos e dar-nos assistência em meio à perseguição. Deus às vezes permite situações adversas porque Ele quer nos ensinar a dependermos totalmente dEle e para que Ele manifeste sua misericórdia também. José do Egito sofreu tantos reveses, tantas adversidades, mas a Bíblia diz, o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Talvez tenhamos de sofrer, mas nunca estaremos sozinhos, porque Deus está presente. Aqui na nossa peregrinação há lutas, perseguições. Às vezes nós agonizamos, às vezes ficamos desconsolados. Mas há uma promessa maravilhosa. Os olhos do Senhor estão sobre os seus filhos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Significa dizer, Ele ouve as nossas orações. Nossas orações não são em vão. Às vezes nossa alma diz como o profeta, até quando, Senhor, gritar-te-ei violência e não escutarás? Ou como disse o salmista, por que te olvidaste de mim? Caducaram tuas promessas, a tua ira esqueceste a misericórdia. A promessa do Senhor é que os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Ele ouve a nossa oração. Nesse dia, quando a igreja se reúne para agradecer ao Senhor por mais um ano de vida, da sua longa e frutífera história, abençoada história, eu creio que é um dia muito oportuno para que meditemos, o nosso coração seja sondado, nossa vida seja avaliada na presença de Deus, o reto e justo juiz. E nós não queremos, irmãos, apenas uma igreja com um belo templo, com salas e para que funcionem os ministérios, departamentos, que a gente acolha. Mas se Deus nos permitir um belo templo, que a gente tenha um belo templo cheio da glória de Deus. Que sejamos uma igreja cheia do Espírito de Deus. Uma igreja de seguidores do Senhor Jesus. Nós vamos dedicar um tempo agora para a oração individual. A gente vai pedir a Deus perdão. Já fizemos isso no momento de confissão, mas a gente talvez tenha que dizer, absolve-me das faltas que me são ocultas. E quem sabe esse dia está clamando em nosso coração como sendo um dia de reconciliação, um dia de quebrantamento, para que sejamos uma igreja saudável, queridos. Depois de um tempo, quando tivermos orado, o pastor Cláudio fará uma oração audível por todos nós. Nós vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus,
desejamos de todo o nosso coração que os teus olhos repousem sobre nossas vidas. Que os teus ouvidos estejam abertos à nossa súplica e à nossa oração. Para isso, Senhor Deus, teremos que cultivar a justiça na nossa vida. Teremos que buscar andar de forma tal que o Senhor se alegre com o teu povo. Viver, falar, pensar, agir, reagir, com intuito e objetivo único e claro de que as nossas atitudes e vidas tragam glórias ao teu nome, Senhor. Somos tão pecadores, tão indignos do teu olhar e de que o Senhor escute a nossa oração. Precisamos, Pai, atentar para essas questões mínimas que passamos por cima nas nossas vidas. Tenha compaixão e misericórdia do teu povo, da tua igreja, das nossas vidas, Senhor. Precisamos nos quebrantar diante do Senhor com sinceridade de coração e pedir que o sangue do teu Filho amado nos purifique de obras mortas, ó Senhor. Pai, nos ajude a sermos sensíveis à voz do Senhor, sensíveis à voz do teu Espírito. Que o Senhor possa colocar a tua palavra, esses princípios práticos na nossa vida, Senhor. Que os nossos olhos estejam atentos, abertos, que os nossos ouvidos estejam prontos para ouvir a voz do Senhor. Sejamos uma igreja que corre atrás de santificação. Uma igreja que busca paz e reconciliação com o Senhor e com os irmãos. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado pela palavra profética que vem aos nossos corações, nos convocando a crescer em santificação, a edificar as nossas vidas como igreja do Senhor. Constrói aqui, Senhor Deus, no nosso meio, uma igreja sadia, uma igreja que teme ao teu nome, que vive para desejar glorificar o Senhor pela sua vida prática. Abençoa, Senhor Deus, cada irmão, cada irmã, cada família aqui presente. Ajuda-nos a recebermos do Senhor a aprovação. Que os teus olhos estejam sobre nós, que os teus ouvidos estejam atentos à nossa súplica e que o Senhor aprove, Senhor Deus, a tua igreja, para que ela continue firme, servindo aos teus propósitos. É o que nós te pedimos em oração, no nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Ainda como